Glória a Deus. Você provavelmente já deve ter lido muito os livros dos Salmos. E o que são esses livros? São canções acerca daquilo que os salmistas viviam, experiências que eles tinham. Muitos desses salmos são proféticos, anunciando coisas que aconteceriam em Cristo ou com a nação de Israel. A maioria desses 150 hinos, eles são compostos por Davi, mais de 90. Alguns deles são compostos até por Moisés, Salomão escreveu alguns, os filhos de Corá, que eram levitas nos dias de Davi. Também o próprio Davi escreveu muitos e muitos desses salmos, contando o que aconteceria, não com ele, mas em Cristo. Você pode ver o Salmo 22 e o 69, são coisas que Davi não viveu, mas ele profetizou claramente, detalhe por detalhe, acerca do Senhor Jesus. E este que nós vamos acompanhar agora é o 126. Do 120 até o Salmo 134 estão chamados cânticos dos degraus. E por que são chamados assim? Porque eram canções que eles cantavam na subida à casa de Deus. A casa de Deus era no Monte Sião, então para chegar lá eles cortavam o trecho a pé no lombo de um animal e para ir até o templo subiam escadarias. Não era um caminho fácil de se percorrer, não. E eles subiam cantando. É assim que você tem que buscar a Deus, sempre com alegria, sempre cantando, independente do que você tem passado. No versículo 1 desse Salmo 126, que é um salmo de regresso, um salmo que lembrava a libertação que Deus deu à nação de Israel quando eles foram levados cativos pelos babilônicos. O cativo na Babilônia durou por 70 anos. Vários profetas tinham profetizado e então, na época do rei da Pérsia, Ciro, eles foram libertados, eles foram livres. A Pérsia invadiu a Babilônia e, consequentemente, passou a cuidar também dos judeus exilados e o rei persa liberou eles para suas terras, para Jerusalém. O versículo de número 1, contando como foi essa libertação, diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Você veja aqui que o salmista diz que quando Deus trouxe eles de volta à sua terra, a Jerusalém, foi tão maravilhoso, foi tão lindo a obra que se realizou, que eles estavam como aqueles que sonham. Você já sonhou com coisas boas? Você já teve um sonho tão fantástico que quando você acordou do sonho, você encarou a realidade e então se lamentou dizendo: bem que podia ser verdade aquilo que eu sonhei. Imagine que você sonha que tudo está dando certo para você. Você está vivendo no Eldorado, em prosperidade, em fartura, os teus sonhos se concretizando, bênçãos e mais bênçãos, milagres e mais milagres acontecendo em seu viver, na sua casa, na sua família. E aí, de repente, você acorda. Você acorda e você encara uma realidade diferente daquela que você sonhou. Aí então você se decepciona, você diz: bem que poderia ser verdade. Olha, e se eu disser para você que o que o Senhor Jesus tem preparado para a sua vida é o mais belo sonho que você poderia ter? Mas não é um sonho fictício, é algo que está inculcado no seu subconsciente. Não, não. É uma realidade. O que Jesus Cristo fez na cruz é uma realidade em nossas vidas hoje. O versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, a igreja, a casa dele, estávamos como aqueles que sonham. Quando Jesus morreu na cruz,
ele promoveu a libertação dos nossos pecados. Nós éramos escravos das nossas vontades, da vontade da carne, da vontade dos pensamentos, mas Jesus nos libertou. E desde que ele te libertou, isso não é um sonho, mas é realidade. Você pode pedir até para alguém lhe beliscar, você vai sentir dor, mas eu estou acordado. Exatamente. Você não está dormindo, não. Você não está sonhando. Você está inteiramente lúcido e acordado para a realidade de que Jesus já libertou você da escravidão do pecado que te dominava. É questão de você assumir agora. Assuma agora a tua liberdade que Cristo já proporcionou. Aí diz o versículo de número 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Tão logo que aqueles judeus estavam voltando para sua terra natal, para sua pátria, e eles estavam então lembrando de como a cidade era antes da destruição da Babilônia. Eles estavam então se lembrando de que eles plantavam e colhiam livremente, eles estavam então lembrando de que eles iam em Sião e louvavam a Deus, lembrando os períodos das frutíferas colheitas, e eles se alegraram. A boca deles se encheu de cânticos, se encheu de riso, porque eles estavam comprovando que a libertação deles era uma realidade. Você pode também, meu amigo, minha amiga, se alegrar, se congratular por aquilo que o Senhor Jesus já efetuou. Ele já remiu você da sua culpa. Ele já libertou você das suas transgressões. A obra de Cristo foi completa. Acerca do nosso pecado, ela se manifesta em 3 aspectos. Primeiro, ele perdoa o pecado, purifica você de toda mancha, de toda iniquidade. O segundo aspecto da libertação de Cristo do pecado é que ele liberta você desse mal a ponto de você não se submeter outra vez a ele. Você já não é mais escravo do seu pecado. E a terceira face da libertação que Cristo promoveu é que ele preserva você do pecado. Então, ele perdoa, ele liberta para que você não torne a praticar o que você praticava antes, e em terceiro momento ele preserva você. Você passa a viver na santidade, sentindo nojo das coisas que outrora você praticava por falta do conhecimento da verdade. O que diz aqui no versículo 2 é que agora eles estavam alegres, agora eles estavam felizes. Você pode agora se alegrar, a sua boca tem que se encher de cântico e o seu lábio de riso. O verso 2 continua dizendo, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. O verso 3 conclui, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Observe que o verbo está no passado. As nações que olhavam agora os judeus voltando à sua terra, elas diziam, grandes coisas Deus fez por esse povo. Nós achávamos que esse povo ia deixar de existir, mas não deixou de existir. E diga-se de passagem que se tem um povo que foi perseguido na história da humanidade, é o povo de Israel. É lamentável o que aconteceu na Segunda Guerra, mas agora eles voltaram para o seu país pequeno, e estão lá prosperando, crescendo, um país riquíssimo, um país abundante. O que a Bíblia menciona aqui é uma das perseguições, é uma das fustigações que as outras nações causaram para com os descendentes de Abraão, judeus. E a Bíblia diz que as nações colocavam a mão no queixo e diziam, olha, Deus fez grandes coisas por esse povo. Até hoje. Até hoje não tem uma nação que não reconhece isso, que a mão de Deus está sobre esse povo. Oh, meus amados,
É o que Deus quer fazer também na minha vida e na sua vida. O que Deus quer fazer é algo espantoso, que vai deixar as pessoas admiradas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, Deus prosperou. Olha, Deus fez um milagre mesmo naquela família. Viviam brigando, viviam na bebedice, vivia tendo brigas ali na casa da Maria. A Maria agora está com a casa dela em paz, tem louvor, solta ali a música de adoração a Deus. É a mudança. É a mudança que Cristo realiza em sua casa, em sua família, que vai deixar as outras pessoas chocadas, maravilhadas. Versículo de número 3, grandes coisas fez o Senhor a nós, e por isso estamos alegres. Não são coisas que Deus vai fazer, são coisas que Ele já fez em Cristo Jesus. Caso você não saiba, na Bíblia Sagrada, nós temos declarações de um fato, que são coisas que já aconteceram, e nós temos promessas acerca de coisas que acontecerão num futuro indeterminado, indefinido. É necessário você ler a Bíblia com esse conhecimento. Você observa as coisas que já aconteceram, que já são suas, que já lhe pertencem, e as promessas são coisas que vão acontecer no futuro. São o que nós chamamos de declaração de um fato. Por exemplo, a libertação do pecado não é algo que vai acontecer no futuro, é algo que já aconteceu. O perdão dos pecados já aconteceu. A cura da doença e da enfermidade não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Ele já tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, para que nós fôssemos curados. O que a Bíblia diz que é seu, assuma agora, no presente momento. Como diz aqui o versículo, grandes coisas fez o Senhor. Ele já fez. Lá na cruz, a obra foi realizada a ponto de Jesus dizer, está consumado. É questão agora de você tomar posse, de você se apropriar do presente da salvação, do presente da graça de Deus. Retomando aqui os versículos, antes de nós orarmos, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu quero orar agora junto com você. Se você tem acesso a um copo com água, pegue em suas mãos e juntos invoquemos agora o poder de Deus. Pai querido, Pai amado, grandes coisas já foram feitas e realizadas na cruz do Calvário. Já não resta mais sacrifício ou pena para ser paga, pois a obra de Cristo foi completa. Como dizia um pregador, o sacrifício de Cristo foi perfeitamente perfeito e completamente completo. A cura já pertence a essa pessoa, o perdão já pertence a ela, a libertação de uma prática errada ou qualquer vício já pertence a ela, a bênção na família, a restauração do lar, a prosperidade já pertence a ela. É uma questão de assumir o que é nosso. E no momento, ó Deus, em que essa pessoa beber da água, eu te peço que o teu poder transmita-se, passe sobre ela, para que ela receba então o que Jesus já lhe deu. Eu consagro a ti cada gota, cada molécula desse precioso líquido que está aqui em minhas mãos, nas mãos dessa pessoa que está nos acompanhando em sua casa, e que ao beber, maravilhas aconteçam para a tua glória. E você que crê, diga amém e graças ao nosso Deus. Beba dessa água com fé, em nome de Jesus.
Aleluia! A bênção é sua.